Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, amado amigo que nos assiste em mais uma reunião de oração e estudo bíblico que nós fazemos com toda a alegria do nosso coração. Todas as quartas-feiras, nós retiramos um momento do dia para orarmos juntos e meditar na palavra do Senhor em lições bíblicas práticas que nos ajudam a compreender o nosso Deus. Nós queremos, a cada dia, estarmos juntos exercitando a nossa fé em Jesus Cristo. Nesses tempos em que o nosso coração é desafiado a confiar no Senhor, nada mais oportuno e necessário do que nós nos voltarmos para as Sagradas Escrituras, para o Evangelho que nos alcançou. Vamos fazer uma oração juntos? Uma oração que nós colocamos na presença de Deus todas as nossas necessidades. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença, Senhor, nós já sabemos que há alegria abundante, há bênçãos, Senhor, eternas, que nos ajudam a viver neste mundo, Senhor. Nós temos, Senhor, tantos desafios e tantas necessidades, Senhor, de compreender muitas e muitas coisas na nossa vida, Senhor. E a nossa alma, muitas vezes, tem experimentado ansiedade, Senhor. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo. E olhando para a Tua majestade, Tua grandeza, é que nós queríamos descansar o nosso coração, percebendo o fato do quanto o Senhor é magnífico e supremo e soberano nas nossas vidas, Senhor. Em mais uma quarta-feira, Deus, nós nos reunimos para colocar na Tua presença, para entregarmos tudo no Teu altar, Senhor, para Te adorarmos, Senhor, Te louvarmos e Te bendizermos de todo o nosso coração, Senhor. Esteja, Senhor, com aqueles que nos assistem, com os nossos irmãos queridos, com os nossos amigos que estão nos conhecendo pouco a pouco, Senhor. Com todos aqueles que vão ver este vídeo e meditar na Tua graça, Senhor, na Tua revelação. Que o Teu Espírito nos alcance. Que, Senhor, Tu sonde as nossas mentes e corações para juntos estarmos unidos em adoração. E façamos isso na vida, Senhor. Façamos isso todos os dias, para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Ouça, Senhor, os nossos pedidos de oração, Deus, e responda-os de acordo com a Tua maravilhosa vontade. É o que nós queremos e Te pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo 145, dos versos 8 a 10. Salmo 145, versículo de 8 a 10, que é Deus revelando para a gente mais um dos seus atributos. Um dos atributos mais importantes de serem entendidos no entendimento de quem é Deus, de como Ele se revela para nós. O Salmo 145, verso 8 a 10 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Destaque para o verso 9 que diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas e doces misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu quero pensar com você hoje, então, a respeito da bondade de Deus.
dando prosseguimento à nossa série de reflexões, de estudos bíblicos a respeito dos atributos de Deus. Nós já conversamos a respeito do amor de Deus, que é um atributo muito especial de ser entendido, porque revela a essência do nosso Deus. Deus é amor. Mas nas duas últimas semanas, nós falamos a respeito de um atributo também importante, que é a santidade de Deus. Deus é amor, mas ele também é luz, e nele não há treva alguma. Deus é amor e Deus é santidade, e esses atributos devem ser entendidos de forma complementar, a fim de que a gente entenda que o Deus revelado nas Sagradas Escrituras é um Deus que nos ama, mas também é um Deus sério, com quem eu não posso me dar ao luxo de não temê-lo, de não ser reverente para com ele. Mas também é um Deus que me ama, então a minha santidade diante do Senhor deve ser desenvolvida na minha vida com bastante humildade, sem eu me arrogar, sem eu me achar bom o suficiente para agradar a Deus, mas muito pelo contrário, eu me considerar muito mais dependente do amor de Deus derramado no meu coração. Isso me dá humildade para com o meu Deus, e isso também me dá alegria para viver a minha vida cristã, porque eu sei que esse mesmo Deus, que é santo, e que diz para mim, seja santo, porque eu sou santo, é também um Deus que me ama, é um Deus que jamais vai nos desamparar. E nessa mesma linha de entendimento dessas perfeições divinas, ou dessas excelências divinas, completamente perfeitas, santas, imaculadas, que também nós chamamos de atributos de Deus, é um termo que se consolidou muito na história teológica, na designação de quem é Deus, atributos de Deus, nós vemos que a bondade de Deus é igualmente um atributo que precisa ser entendido nessa perfeição, nesse equilíbrio, nessa comunicação com os outros atributos de Deus. Deus, ele é justiça, ele é perfeitamente santo, mas também um Deus amoroso, como um pai que ama os seus filhos. O Senhor nos ama, o Senhor nos trata bem e também ele repreende aqueles a quem ele ama. E eu sempre irei repetir isso nos nossos estudos, esse equilíbrio da palavra de Deus, onde cada texto é explicado com outros textos. O mesmo acontece no estudo dos atributos de Deus. Então, a bondade de Deus é um atributo que é uma face desse Deus santo, que também é esse Deus amoroso, misericordioso, cheio de bênçãos para as nossas vidas e nos quer muito bem. A bondade de Deus é o atributo pelo qual Deus se mostra generoso para com a sua criação. É o atributo pelo qual Deus faz muito bem, pratica o que é bom para com todos, sendo Ele um Deus cheio de misericórdias, sendo Ele um Deus que habita nos mais altos céus na visão do homem bíblico, mas também é um Deus que se inclina para ver o que passa com a sua criação na terra. É um Deus que, nas palavras do profeta Isaías, ele habita em lugares altíssimos, mas também habita com aquele que é humilde, que é contrito de coração, justamente para dar vida, para vivificar o coração do abatido, do contrito, daquele que se volta para Deus em total atitude de reverência e de dependência, reconhecendo Ele como Senhor da vida. Com a compreensão do que é a santidade de Deus, como nós vimos, nós percebemos que não há nada em Deus que seja defeituoso.
ou não há nada em Deus que seja carente de uma complementação. Deus é perfeito em todo o seu ser, em todas as suas obras. Deus é luz e nele não há treva alguma, como nos diz o apóstolo João. Mas a gente precisa entender, quando olhamos para a bondade santa de Deus, ou a bondade perfeita de Deus, que Deus não é somente o maior de todos os seres, Deus é o melhor. Ou seja, Deus é o melhor ser, se é que a gente pode usar essa palavra para designar Deus. Mas Deus é melhor do que tudo. Deus é melhor do que todos. E Deus é essencialmente bom. E Ele é a própria bondade em si. Ele é a fonte de todo bem. Ele é a fonte de todo amor, que nos ensina igualmente praticarmos essa bondade e vivermos essa bondade sendo pessoas que se importam umas com as outras, sendo generosos nas nossas atitudes, não sendo pessoas que guardam mágoas no seu coração, mas que sabem perdoar uns aos outros, porque se Deus é bom para conosco, é certo que essa generosidade, essa bondade, essa atitude provinda do caráter de Deus tem que revestir quem nós somos. E aí algumas conclusões que a gente medita com esse texto, especialmente quando a gente lê que Deus é benigno, que Ele é misericordioso. A gente entende que tudo que provém de Deus é perfeitamente bom. Tudo que provém dele. Os decretos de Deus, a criação de Deus é boa. As leis de Deus são leis boas, santas e justas. As providências de Deus para com a sua criação são igualmente boas, porque esse Deus é perfeitamente bom. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz que Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Tá? Muito boa a criação de Deus. Assim a gente vê a bondade de Deus primeiro na criação, especialmente quando a gente estuda mais de perto a criatura, a criação de Deus, mais visível se torna a benignidade do nosso Criador. Tá? A gente pode entender como o salmista diz, lá no Salmo 139, que nós louvamos a Deus porque de forma maravilhosa e até terrível, demonstrando aí a infinidade da sabedoria de Deus, nós fomos formados. O salmista diz, maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor, e a minha alma o sabe muito bem. A W. Pink, que foi um escritor de um livro que leva exatamente esse nome, Os Atributos de Deus, ele diz, olha que coisa boa, que expressão de bondade do Senhor é ele determinar, por exemplo, o sono para o corpo cansado. Que benévola é a sua provisão de dar aos olhos cílios e sobrancelhas para protegê-los. Né? E assim nós poderíamos prosseguir de forma indefinida, explicando tudo que há em nós, feito de forma tão detalhada, tão milimétrica, tão acertada da parte de Deus, os órgãos humanos com seus funcionamentos, o coração, o pulmão, os rins, tudo que há no homem, né, que é a expressão mor da criação de Deus, é feito de forma minuciosa, detalhada, revelando que por trás disso tudo há uma mente genialmente perfeita e boa para conosco. Né? Mas Deus não é bom apenas em nos criar, Ele também é bom em nos prover nas nossas necessidades. Não é? Nada falta àquele que crê no Senhor. Isso é fato. Né? A palavra de Deus diz, eu jamais vi o justo mendigar o pão. E por quê? Porque é Deus quem dá esse sustento. É Deus quem dá o pão. Da mesma forma, quando você olha para toda a criação, nada falta de alimento para os animais. Sejam eles das matas,
sejam os animais aquáticos, sejam os animais que voam, nada falta, né? Nada falta de provisão para essa criação. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, discorrendo a respeito da ansiedade, ele fala: olhe para as aves do céu. Né? O Pai Celeste tem cuidado das aves do céu. Elas não vivem ansiosas, né, com relação ao que elas vão comer no dia seguinte. Olhe para os lírios do campo que existem hoje, vão ser lançados ao fogo. De fato que o cuidado do Pai é tão grande com as flores do campo, com a vegetação de forma geral, que nem o próprio rei mais rico e pomposo de Israel, Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer daqueles lírios do campo. Tudo isso porque Deus é bom para com a sua criação, Deus é bom para comigo e para com você, e é certo que nada nos falta, nem nos faltará, porque esse Deus é essencialmente bom e perfeitamente benigno para conosco. Tá? Além disso, a gente pode dizer ainda que Deus também é bom mesmo diante dos nossos pecados, né? Mesmo diante das nossas injustiças, das nossas maldades naturais que praticamos. Deus, a gente ainda pode ver a sua bondade quando o homem na história transgrediu a lei do seu Criador, quando o homem caiu no pecado, né? Quando houve a queda do homem, não começou de imediato uma dispensação de ira da parte de Deus sem contemplação. Deus poderia ter privado as suas criaturas caídas de todas as suas bênçãos, de todos os confortos, de todos os prazeres. Mas em vez disso, Deus, por ser bom, ele introduz um sistema novo, né? Um regime que a A.W. Pink chama de regime de natureza mista, onde no mundo, entre os homens, há a misericórdia e o juízo. E se a gente parar para pensar, há muito mais felicidade nas próprias criaturas do que infelicidade igualmente própria dessas criaturas. Isso quer dizer o seguinte: apesar de quem nós somos, apesar da queda, Deus não nos escorraça, Deus não nos joga para escanteio, mas pelo contrário, você lê que Deus é bom. Você lê, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que tamanha é a nossa fragilidade que o próprio Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis e sondando os nossos corações e alinhando todas as nossas orações que fazemos para com Deus, para que elas estejam de acordo com a vontade do Pai. De forma que, como o apóstolo Paulo, eu e você podemos declarar que nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós que amamos a Deus. Deus é bom. Ele é bom mesmo diante dos nossos pecados. E mais ainda, a bondade de Deus foi mais ilustremente, brilhantemente visível quando ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, justamente para eu e você sermos adotados como filhos de Deus. E aí foi nesse momento, quando Cristo veio ao mundo, que uma multidão dos exércitos celestiais louvou o seu Criador e disse: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, e boa vontade para com os homens. Né? No Evangelho, a graça, que no grego indica também benevolência e bondade de Deus, se manifesta trazendo salvação para todos os homens. Aliás, não é repetitivo a gente dizer que o evangelho que nos alcançou, ele é uma boa nova, de grande
alegria, que fala da bondade desse Deus para conosco. Boas notícias nós ouvimos da parte de Deus quando nós entendemos que Jesus veio ao mundo para dar a sua vida por nós pecadores, apesar de nós não merecermos tudo isso, porque Deus é bom para conosco. O que a gente faz diante disso? A gente faz aquilo que o salmista diz. Nós temos gratidão para com Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua bondade e por todas as suas maravilhas para conosco. Muitas vezes nós não percebemos a bondade de Deus para conosco, simplesmente porque a bondade de Deus é tão constante e tão abundante para conosco que nós dificilmente percebemos que Deus é bom, não é mesmo? Muitas vezes nessa vida corrida de estresse, de pensamentos, de preocupações, nós nos esquecemos o quanto Deus é bom. Como diz aquele hino, conte as bênçãos. Dize quantas são recebidas da divina mão. Vem, conte, vem dizê-las todas de uma vez e você verá surpreso quanto Deus já fez e também tem feito e ainda vai fazer por nós. Seja mais grato. Seja mais grato para com o Senhor. Agradeça mais. Quando você fizer as suas orações hoje, peça a Deus discernimento, mas também dedique ao Senhor mais tempo agradecendo a Ele do que somente pedindo, porque muitas vezes as nossas orações são assim, 90% de pedidos e 10% de agradecimento, de louvor e de gratidão e de adoração sincera para com Deus, porque Ele é bom e porque Ele tem feito muito bem a todos nós, indiscriminadamente, porque esse Deus é perfeitamente bom. E isso também nos leva a confiar mais em Deus. A bondade de Deus é o que sustenta a confiança do crente. A bondade de Deus dura para sempre e isso é motivo para que todos nós jamais andemos desanimados. A gente tenha sempre bom ânimo, porque o nosso Deus é bom. E como diz o profeta Naum, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece todos aqueles que confiam nele. Deus é bom. Volte-se para essa verdade. Pense mais nisso. E com certeza a sua vida experimentará muitas bênçãos da parte de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Diante de tudo que nós ouvimos e refletimos, vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração agora, lembrando que Ele é bom, Ele nos ouve. Deus bendito, o Senhor é bom, Senhor. A Tua misericórdia dura para sempre. A Tua paciência conosco, Senhor, é uma realidade, Deus. Nós não merecemos nada disso, Senhor. Mas como é bom perceber que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Porque o Senhor é um Deus bom, perfeitamente bom, generoso e abundante em nos abençoar, Senhor. Que verdades benditas, Senhor. Que esperança maravilhosa é perceber isso. Ó Deus, encha-nos com essa verdade, Senhor. Encha-nos, ó Deus, com essa percepção. Porque o Senhor é um Deus bom. E tudo que o Senhor faz é bom. Muitas vezes não entendemos, Senhor. Muitas vezes não conseguimos compreender os Teus desígnios, os Teus propósitos, Senhor, os Teus planos para a nossa vida. Mas nós queremos hoje nos confortar com a realidade de que o Senhor é bom e a Tua bondade, a Tua misericórdia e a Tua fidelidade duram para sempre, Senhor. Esteja, Senhor, agora ouvindo os nossos irmãos que Te oram e aqueles que vão entregar a Ti ainda os seus motivos de oração. Ó Deus, revista o coração de todos nós com a Tua santa bondade, que é perfeita, que é agradável, Senhor, e nos dá compreensão e discernimento para Te agradecermos mais do que pedimos a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura
para sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão. Compartilhe esse vídeo, fale da bondade do nosso Deus para os seus amigos e irmãos. Que Deus te abençoe e esteja conosco nas redes sociais, acompanhando os nossos estudos e atentos às nossas próximas notícias, pois nós iremos retornar muito em breve às nossas atividades presenciais. Fique conosco, esteja orando pela gente e no mais, fique na paz e que Deus te abençoe.